Mais uma vez nós estamos aqui em H. Olhos Prime e hoje nós vamos conversar com o Dr. Clodomir para falar de uma cirurgia inédita a princípio que aconteceu aqui em termos de catarata congênita. Tudo bem, Clodomir? Tudo bem, já é igual. Isso que eu falei é real? É uma cirurgia inédita? Não é bem assim? Então, é uma cirurgia que é uma cirurgia mais rara, né? Quando a gente fala em catarata da infância, então é muito menos comum do que uma catarata do idoso, que faz parte do processo de envelhecimento. E eu até pouco tempo, quer dizer, agora que eu estou me instruindo mais sobre isso, mas eu sempre imaginei que catarata era coisa de gente de idade, comum, pelo menos de você ouvir falar. A catarata ela pode dar em todas as idades, tá? Mas é muito mais comum nos idosos, tá? Então, por exemplo, alguns tipos de doença, como diabetes, o uso de medicamento como corticoides, o crônico pode dar catarata. E tem as doenças da infância e as congênitas, as cataratas congênitas mesmo, são crianças que nascem já com catarata. A maior parte é idiopática, ou seja, a gente não consegue descobrir a causa. Mas existem doenças, essas doenças do pré-natal, que pode dar na gestante, rubéola, toxoplasmose, isso tudo pode dar, pode ter repercussão na criança. Então, essa cirurgia que a gente vai estar mostrando, que nós temos imagens aí, inclusive, eu queria que você falasse, é uma criança que nasceu já com catarata, foi isso? E eu sei que ninguém queria operar também na cidade, foi para Curitiba, tal, foi uma história muito complicada. Por que de tudo isso? Não, a catarata congênita é uma cirurgia mais delicada, então, geralmente, o olho da criança ainda não está totalmente formado, ainda não está no tamanho. É uma cirurgia muito mais delicada. Então, realmente, a cirurgia é feita no diagnóstico. Então, quanto mais tempo você demora para operar a criança, pior o prognóstico. Por quê? Porque esse olho que tem catarata não vai se desenvolver bem. Então, ela era uma criança que tinha catarata no olho só e o outro, graças a Deus, era normal. Então, a gente tinha que fazer a cirurgia o mais rápido possível. E a cirurgia, nesses casos, a gente retira a catarata, implanta a lente no lugar e agora a gente vai fazer um acompanhamento para estimular esse olhinho a desenvolver. Eu acredito que deve ser uma coisa muito mais complicada porque no adulto ele vai falando, né, ajudando, eu acho que essa conversa ajuda. Num bebê isso é impossível, é só o seu trabalho mesmo e ver como isso vai evoluindo. É por aí? Isso, no bebê a gente tem que ter o cuidado dos pais, né? Tem que ter o acompanhamento do especialista para fazer o óculos, para agora vai usar tampão, né? E aí com a mãe ela vai ajudando a desenvolver esse olho da criança. Mas é uma cirurgia muito mais complicada. Eu sei que você tem um professor também, que você, na verdade, você formou uma equipe para acompanhar nessa cirurgia, já que foi inédita aqui. Isso, fizemos uma equipe, né? Então eu quando terminei a residência, a gente tem um setor muito bom de catarata congênita, né, na Unesp. Então eu saí fazendo essa cirurgia. E a gente está sempre conversando, eu comentei com o meu professor e ele veio aqui dar uma... Se dispôs a vir a participar. Não, foi muito legal. Hoje ele é um amigo meu, então ele veio, já conheceu aqui o serviço, já fizemos a cirurgia juntos, foi muito legal. E a criança, graças a Deus, está bem. Ela está muito bem. E uma outra coisa também que eu soube é que você vai ser um dos credenciados aqui no Paraná para fazer esse tipo de cirurgia, já pela sua experiência, como você disse, você saiu da faculdade já fazendo, mas especificamente uma cirurgia congênita como essa em bebê foi inédita aqui e aí você está se especializando nessa linha? A gente está pensando em fazer uma referência, fazer aqui o H. Olhos como uma referência em catarata congênita, porque mesmo sendo uma cirurgia, uma doença mais rara da infância, mas na região toda, na população, ela acaba sendo prevalente. Então, quando tiver algum caso, até orientar os postos de saúde, a população. Se quiser encaminhar para cá, H. Olhos Prime aqui a gente faz cirurgia, a gente pode dar um suporte para resolver o problema. Sei que isso teve uma grande repercussão na cidade toda, em vários órgãos daqui, porque a história de ninguém querer fazer a cirurgia pelas possibilidades dos pais das crianças, enfim, que acabou caindo aqui no H. Olhos Prime. Agora eu queria que você me falasse, a cirurgia em si, nós temos as imagens, a gente está mostrando tudo isso, muito complicada, muito demorada, foi de acordo com o que vocês esperavam, algum imprevisto, foi tranquilo? A cirurgia da catarata congênita não é exatamente igual à catarata do idoso. Tem alguns pormenores, alguns detalhes que a gente tem que ser levado em consideração. Por exemplo, o olho da criança inflama muito mais, então a gente tem que ter alguns cuidados para que quando a gente implanta a lente, a gente não tenha um efeito inflamatório exacerbado. Então são alguns detalhes, mas a cirurgia em si, ela correu muito bem, foi tranquila, a criança está bem, agora estou acompanhando. Nada de inesperado? Não. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Muito bem. Você estava me falando também que agora existe um teste do olhinho para já perceber isso. Como é que funciona isso? Assim, a importância do teste do olhinho. Provavelmente essa criança foi feito o diagnóstico pelo teste do olhinho. O que é o teste do olhinho? Hoje é lei, né, em todas as cidades, todas as maternidades, de fazer esse teste. O que é isso? Qualquer médico pode fazer.
ele vai ver o reflexo vermelho no olho da criança. Então, se a criança não tem reflexo, então ela pode ser sintoma de alguma doença. Pode ser catarata congênita, glaucoma congênito, pode ser às vezes uma retinopatia da prematuridade, às vezes a criança já nasce com algum problema de retina, mais comum em prematuros. Né? Então isso é importante para sensibilizar a população. Para ficar atenta a isso. Da importância desse Aos exame. pais principalmente, Sim. né? Porque a princípio é só o teste do pezinho. Agora então já o teste existe... do olhinho, e às vezes a gente faz na maternidade, e mesmo assim é bom trazer no oftalmologista para fazer com o especialista mesmo. Isso é importante também, sim. Muito bem. E o H. Olhos Prime está se tornando referência, Cascavel, região, em todo o país, ainda mais agora com esse tipo de cirurgia. Olha, parabéns, sucesso e boa sorte na empreitada de vocês. Obrigado. O futuro já chegou. No H. Olhos Prime dispomos da mais moderna tecnologia laser para você se ver livre dos seus óculos. Com essa nova tecnologia, através do diagnóstico preciso, podemos proporcionar uma cirurgia muito segura, indolor e com uma rápida recuperação visual. 20 anos usando óculos. Depois da minha cirurgia laser, eu mudei e estou livre deles. H. Olhos Prime.